Pois não, Ana, bom dia. Tudo bem, Datena? Bom dia de novo aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agora a lentidão melhorou um pouco, mas o que a gente conseguiu observar aqui, Datena, é que os bloqueios que a CT fez hoje em São Paulo provocaram alterações mínimas nos índices de lentidão aqui da cidade. Segundo a CT, na segunda-feira da semana passada, a maior média de lentidão no pico da manhã foi de 11 quilômetros, por volta das 8 horas. E hoje, no mesmo horário, a cidade chegou a 9 quilômetros, então houve uma redução, mas foi bem pequena. A gente ouviu a nossa ouvinte aqui, a Viviane Lopes, que dobrou o tempo para sair de casa e percorrer só 2 bairros na Zona Leste, Datena. Não, você falou de 11 para 9. Isso, não é isso? Isso. Caiu de 11 para 9. Onde é que você acha que estão os outros 2%? O que a gente percebeu é que houve uma movimentação maior em algumas vias que não tinham intervenção da prefeitura, mas, por outro lado, algumas vias, como, por exemplo, a própria radial, não ficaram tão congestionadas. Então, o que leva a gente a crer que as pessoas buscaram um caminho alternativo, na verdade. Ou transporte coletivo. Ou transporte coletivo. No ônibus não teve variação. A SP-Trans falou que, por enquanto, a média de passageiros está na mesma. Agora, em relação a congestionamento, deu para perceber isso, que as alternativas também ficaram paradas. O que é uma coisa óbvia. A pessoa vê um lugar parado e foge para outro. Dá até pra gente ouvir aqui... Desvia do congestionamento. É isso. A Viviane, por exemplo, da Atena, saiu de um bairro na Zona Leste para ir para outro bairro na Zona Leste e levou o dobro do tempo. A gente pode ouvir. Bom, eu saí de casa de São Miguel às 6h45, cheguei no trabalho aqui no Tatuapé às 10 para as 8. São 2 faixas interditadas na Radial Leste, entre o Metrô Penha e o Carrão, né? Bem no encontro de quem chega da Aricanduva. E aí o Alexandre Monteiro entrou em contato com a gente também, Datena, para falar que ele foi levar a esposa para o hospital. Ela trabalha em um hospital da Zona Sul da cidade e aí ele caiu no congestionamento de um dos bloqueios do Corredor Norte-Sul. Fui deixar minha esposa no hospital que ela trabalha ali no Dante Spazanese. Trânsito que o bloqueio da 23 de maio feito pela prefeitura está causando. Bom, só para lembrar os pontos que a prefeitura fechou hoje, Dena, a gente teve bloqueio na Moreira Guimarães, que foi esse que o nosso ouvinte pegou, na altura da Miruna, pouco depois ali de Congonhas, no sentido de Santana. Teve bloqueio na Santos Dumont com a Avenida do Estado, no sentido aeroporto, na Radial com o viaduto Alberto Badra, sentido centro, e na Francisco Morato com a Rua Sapetuba, no sentido da Marginal do Pinheiros. Todos os bloqueios foram feitos nos sentidos de maior movimento dessas vias no horário de pico hoje, das 7 às 9 da manhã. Aninha, obrigado. Ótimo dia para você. Volta daqui a pouco. Você pode voltar, Ana? Volto, só chamar. Se houve um alívio. Só chamar. Então, daqui a pouco, a Ana Paula, mais uma vez com você, abrilhantando aí a nossa programação. Eu não vou deixar o secretário esperando muito tempo, mesmo porque o secretário, toda vez que a gente convoca o secretário, ou pede uma entrevista com o secretário, ele aparece. Secretário, de quem foi essa brilhante ideia de parar a rua no centro de São Paulo, nos principais pontos aí de tráfego de veículos em São Paulo? Foi sua ou foi de alguém que falou para o senhor, faz isso? Bom dia, secretário. Bom dia, Datena, bom dia, ouvintes da Band. Não, a ideia é de um contexto como um todo, de um grupo de trabalho que vem se mobilizando no sentido de minimizar os problemas que a população de São Paulo vai enfrentar daqui a 15 dias. O que se percebeu, Datena, é um aumento na mobilidade dentro da cidade. O que não é aquilo que o prefeito Bruno Covas quer no sentido de salvar vidas, porque daqui a pouco nós vamos entrar... Tá bom, mas por que não voltou com o rodízio, então? Não era mais fácil? Não o rodízio é uma medida legal. O rodízio é uma medida legal. E não seria arbitrário. Esse negócio de fechar a rua é arbitrário. Outra coisa, você acha, caramba, a Ana Paula está dizendo que os 2% de diferença que houve, que são mínimos, os 2% de diferença que houve, os caras pegaram ruas alternativas. A outra parte vem pelo transporte coletivo. Você acha que se você fechar as ruas de São Paulo, os caras vão fazer o quê, caramba? Eles vão para o transporte coletivo. E se você não aumentar o número de ônibus, eu não sei o que vai acontecer. Ou o cara não vai trabalhar, ou as estações vão ficar cheias, ou sei lá o quê. Você não concorda comigo ou não? Não, concordo. E a SP-Trans faz o monitoramento exatamente nesse sentido. Se houver aumento da demanda, os carros estarão à disposição para circularem. Então, para que não volta logo o rodízio e para com esse negócio de fechar a rua?
que é uma Datena, coisa existe um é uma coisa decreto. anticonstitucional. Que Não, tem, Datena, não, pode ter decreto, mas toda coisa baixada por decreto não é uma coisa de liberdade. Não deu certo esse negócio, sei lá se vai dar certo, mas não é melhor você voltar com uma medida que já existia, ó, vamos voltar com o rodízio e aumenta o número de ônibus e pronto, acabou. Entendeu? Aí senão, acabou a quarentena, Datena. mas as Não é pessoas isso já que o prefeito acabaram quer. com a quarentena, ô Caran. Não, mas as pessoas, não pode. Como não? Você não viu o que aconteceu na antivéspera e na véspera do feriado? Tava todo mundo na rua. Tava todo mundo na rua. Não é que vai acabar com a quarentena. Ou você se faz respeitar como autoridade e fala pro cara, olha, se você não ficar em casa você vai morrer, ou não toma essas medidas aí que só atrapalham o povo. É a grande realidade. Mas Sabe, eu disse que a única coisa que vai parar o povo, porque o povo já perdeu a credibilidade nos políticos, de uma forma quase que geral, né? Geral não, porque só abre espaço para regime de exceção. O grande lance é o seguinte, ô Caran, ou o cara, é aquela história, né? Você vem porque eu estou falando para você vir, ou você vem por dor. O médico fala pro cara. Quando os caras perceberem que tá morrendo gente pra caramba, e aí já vai ser tarde, aí o cara vai. Entendeu? Ele vai perceber que a quarentena era necessária. Porque até agora, todas as autoridades desse país não conseguiram fazer com que o povo entendesse que o Brasil precisa de um confinamento. O povo não está acreditando nisso. O povo não está acreditando nisso. Aqui em São Paulo não está, porque não tem quarentena aqui. Pô, teve congestionamento de quantos quilômetros aí na... A gente já vem falando isso faz tempo, não é de agora. Mas nesse último feriado foi uma piada. Saiu todo mundo pra rua. E eu acho que esses números são subestimados. Porque acho que teve muito mais gente na rua do que está estimado aí por esses números. Muito mais gente. As rodovias todas congestionadas, ruas congestionadas, engavetamento de carro, engavetamento de ônibus com morte. Parecia um dia normal, então eu acho que, sei lá, devia ter feito mais campanha ou coisa mais educativa. Esse negócio de fecha a rua é a mesma coisa de greve no transporte coletivo, que eu sou contra. Greve em transporte coletivo eu acho que não deve ter. Eu acho que as pessoas têm que ter facilidade para o transporte coletivo. Como sempre falei isso. Mas aí vem o Estado e cria um problema seríssimo, caramba. É o que as pessoas estão reclamando aí, sei lá se estão certas ou não, mas são elas que usam as ruas para trabalhar, né, caramba? Datena, na verdade é o seguinte, tudo aquilo e todo o movimento que a Prefeitura de São Paulo tem feito, ela está fazendo exatamente no sentido de salvar vidas. O maior problema e o maior receio da Prefeitura é que quando nós atingirmos o pico, o número de infectados seja tão grande que você não mas tenha... quando que vai ser o pico? Ninguém sabe. Então, exatamente por isso, nós conseguimos diminuir, em função exatamente da quarentena, nós conseguimos achatar a curva. E quanto mais chata ela ficar, melhor é para a população como Sim, um mas todo, como é que nós porque conseguimos representa achatar a curva vaga em se nós leito temos hospitalar. mais casos que a Espanha, Itália e França, como estão comentando aí, que eu acho que é uma coisa normal. Eu já falei aqui que eu acho que é uma coisa normal. Lá os caras estão saindo. Aqui a gente está entrando na bagunça. Mas o povo fica perdido com tanta informação. Será que nós estamos achatando mesmo a curva aqui em São Paulo? Será que estamos? Estamos, com certeza estamos, e achatamos bem a curva. Achatamos bem. Se não tivéssemos tido o movimento que tivemos no começo da quarentena, com certeza, hoje nós não teríamos leito suficiente para atender a demanda da população infectada. E a ideia é manter essa curva chata para que você tenha espaços nos hospitais e consiga dar atendimento a todos aqueles que realmente necessitem. Por isso, essas ações. Caran, então por que nós fechamos a cidade hoje, por exemplo, e botamos 15 milhões de pessoas na rua aqui em São Paulo durante o Carnaval, né? Em plena epidemia que depois virou pandemia? Por que a gente botou 15 milhões de pessoas na rua, gente com bloco pra caramba no Carnaval, e agora nós estamos fechando a rua? Datena, na época do Carnaval nós não tínhamos a crise, nós não tínhamos a pandemia decretada. Não tínhamos, mas com o Carnaval a gente arrumou a pandemia aqui dentro.
A gente trouxe a epidemia para cá. São Paulo veio da Itália. Quantos gringos vieram para cá contaminados e quantos brasileiros viajaram e voltaram contaminados sem controle nenhum naquele carnaval? 15 milhões aqui, 10 milhões do Rio, não sei quantos milhões de Salvador, não sei quantos milhões de Recife. Ou você acha que aquilo lá não ajudou a contaminar a população brasileira? A ministra da Dinamarca, que foi a que melhor controlou a crise, quando não tinha nenhuma morte ainda lá na Dinamarca, ela pegou e fechou tudo. Aqui não tinha uma morte e, por coincidência, o caso que é considerado o caso zero, deve ter tido mais casos antes, foi um cara que veio de Milão, na Itália. Ele foi lá para a Itália durante o carnaval, veio para cá, deu uma festa para 30 pessoas na casa dele, foi no Einstein, foi detectado como o primeiro caso de coronavírus. É possível que tenha tido outros antes. Mas, por acaso, foi um cara que durante o carnaval viajou e voltou. Está dentro desse quadro. Quantos gringos você acha que tinham contaminado já aqui, porque já havia epidemia lá na Itália, na França e na Espanha? Então, naquele momento nós não tínhamos fechamento de fronteira, nós não tínhamos nada e não tínhamos todas as informações necessárias para evitar que as pessoas saíssem do país e fossem contrair a doença. Eu acho que aí foi caso de erro de todos os governos, erro do governo federal, que não devia ter permitido o carnaval coisa nenhuma, erro do governo estadual, erro do governo municipal. Aquele carnaval foi uma baderna, é isso que eu não entendo. Aí você não toma as medidas que você tem que tomar no momento adequado e aí fecha a rua de São Paulo. Eu acho esquisito. Agora, mas, enfim, Datena, esses 2% resolveram alguma coisa? Não, mas a ideia exatamente não é acabar com a mobilidade na cidade. A ideia é você criar focos de transtorno no trânsito para que as pessoas entendam que, nesse momento, o quanto menos eles se movimentarem, melhor é para a saúde deles e para a saúde daqueles que têm a obrigação de estar na rua trabalhando, como no caso os profissionais de saúde, que estão todos trabalhando a todo vapor no sentido de salvar vidas. Então, o que o prefeito quer? O prefeito quer o seguinte: gente, nós estamos num momento de ascensão da curva. Esse é um momento muito delicado para aquele cidadão que mora no município de São Paulo. Vamos aproveitar agora, ficar em casa, para que depois de 15 dias nós tenhamos uma vida mais saudável. Agora não é o momento de sair à toa, porque quando você sai, você corre o risco de se contaminar ou contaminar alguém. E isso faz com que a curva, aí sim você tenha a ascensão da curva. Entendi. O que nós queremos é manter a eu entendi. Para os hospitais. Agora, eu vou repetir a pergunta. Esses 2%, além de provocar congestionamentos e desvios por ruas alternativas, onde não haviam, né, devem ter provocado um aumento no transporte coletivo. Não adianta números. Se eu fosse a Débora, eu já mandava equipes aí para ver como é que estavam os terminais logo cedo, para ver como é que estava o congestionamento dos terminais. Não que eu não confie nos seus números, não, mas é porque eu não confio em número faz tempo. Primeiro que, se a gente soubesse quantos mortos tem no Brasil de verdade, a gente não estaria falando que o Brasil ficou em quarto lugar em número de mortes desse último fim de semana, o que seria natural num país que está numa ascensão da curva contra países que já estão saindo da quarentena. A gente estaria numa posição, talvez só atrás dos Estados Unidos, entendeu? Não é isso. Mas se você fecha tudo, os 2% não satisfazem, você acha que nos outros dias vai cair o movimento de veículos? O que nós esperamos, sim, é que caia. Agora à tarde eu já chamei para uma reunião o pessoal da CET e o pessoal da SP Trans para fazer uma análise criteriosa desses números, para ver, amanhã o fechamento da via será integral, só ficará liberada a faixa de ônibus, para criar um desconforto maior ainda, para as pessoas terem exatamente que buscar esses caminhos alternativos, e isso vai gerar desconforto para essa população, e que elas entendam que o viário de São Paulo, nesse momento, tem que estar livre para os serviços essenciais. A nossa crise está simplesmente começando. Espera aí, Agostinho.
Se os 2% não resolveram, né, você está confessando que não resolveram, dizendo que não... Confessar não, isso aqui não é interrogatório. Está dizendo que não resolveram. Se amanhã nós tivermos 1% só, e depois de amanhã os caras continuarem saindo de carro, né, o que você vai fazer? O que a prefeitura vai fazer? Não sei, existe um comitê de crise criado dentro da prefeitura, são feitas reuniões diárias com o prefeito Bruno Covas e essas ações saem exatamente desse comitê de crise. Hoje eu vou apresentar os números e aí o comitê vai avaliar e vai verificar que tipo de ação mais nós vamos tomar nos outros dias. Caram, você mesmo disse que não queria voltar com rodízio, né? Porque com rodízio circulariam menos carros, com certeza, mas iria deixar o transporte coletivo colapsado com o número de ônibus que teria. Você seria obrigado a aumentar o número de ônibus, como você disse, aí estaria acabando a quarentena. Claro que se o cara não puder circular de carro amanhã nessas ruas que você está dizendo que não adiantou muito você fechar, ele vai pegar o transporte coletivo de novo. E aí o que fazer? É isso que eu estou dizendo. Aumentar a frota. Aí você aumenta a frota e você acaba com a quarentena, é o que eu estou dizendo. Está chegando no ponto que eu estou colocando a questão aí. Se você já vai ter que aumentar a frota, porque não vai... Se cair o número de veículos circulando, os caras que têm que trabalhar vão pegar o transporte coletivo, é isso que eu estou dizendo. Veja bem, Datena, o número que nós temos no transporte coletivo, ele não se alterou desde o início do decreto. Nós a gente vem mantendo aquela batida... Não, mas os ônibus estão lotados, pô. Os ônibus estão lotados, os ônibus estão lotados. Ônibus à frota. E tem à disposição os bolsões perto dos terminais. Quando você tem a necessidade, você aloca mais ônibus para atender a demanda. O sistema de transporte hoje, ele está equalizado. Caran, quantas vezes você foi democrático, respondendo inclusive a apelos nossos aqui, e aumentou a frota? Quantas vezes você foi obrigado a aumentar a frota? Porque tinha mais gente não acreditando na doença e saindo na rua. Porque ser negacionista numa hora dessa não adianta também. Não, a doença está aí. É claro que a doença está aí. É claro que se tiver mais gente levando o vírus, vai morrer mais gente. Mas os caras não estão acreditando nas posições do governo. Parece que o governo está perdido, de uma forma geral. Desde o federal até o estadual, até o municipal. Parece que está todo mundo perdido. Quantas vezes você foi obrigado a aumentar a frota, Caran? Eu fui obrigado a aumentar a frota de 30% que ela tinha para 53%. Durante uma semana inteira eu fui colocando ônibus dentro do circuito até atingir o equilíbrio que hoje é 53% da frota. Se os caras não forem trabalhar, você vai ter que aumentar mais uma vez a frota e aí vai chegar... Qual é o máximo que você considera de aumento de frota? O máximo é 100% da frota. Não, peraí, você não esperou terminar a pergunta, que você considera aumentar o máximo e não arrebentar com a quarentena, não acabar com a quarentena. Qual o percentual máximo? O importante, Datena, a gente não pode nem falar em percentual nessa hora. O importante é a gente reforçar para a população ficar em casa neste momento crítico. No início da quarentena, a gente não tinha nada de congestionamento, a mobilidade estava tranquila, só o pessoal que efetivamente trabalhava dentro da área dos serviços essenciais estava circulando. É esse que é o ideal para a cidade de São Paulo. Bom, o que nós estamos buscando é mostrar para a população a necessidade de, nesse momento, voltar... Mas e se amanhã, eu vou repetir, e se amanhã... repetir esses 9% que não é o considerado necessário, tá? De redução, foi de 11 para 9, eu acho que boa parte foi para o transporte coletivo, e por isso que eu queria ter feito reportagem cedo no transporte coletivo. Eu não sei se de manhã foram registrados aumentos aí no transporte coletivo. Se esses dias aí se provar ineficaz esse fechamento de ruas e revoltar ainda mais a população, vai ter que aumentar o transporte coletivo e aí a quarentena vai para o espaço.
Seria mais fácil ter voltado o rodízio, que é uma medida legal, não precisa de decreto nem nada, e que todo mundo já está acostumado. Porque aqui não há quarentena mais em São Paulo, isso aí não há. Isso aí não há. Ah, mas no feriado caiu para... Pô, no feriado já todo mundo tinha saído. Não foi recorde na véspera do feriado de trânsito, caramba? Foi, nós tivemos 18 quilômetros às 8 horas da manhã da quinta-feira. Eu gosto do Caran porque sabe o que é? Cai no colo do Caran cada bomba e ele tenta resolver da melhor forma possível. Esse comitê de crise aí te coloca toda vez no centro da crise e você que tem que botar a cara para bater. O Agostinho, você queria perguntar alguma coisa, Agostinho? Eu queria sim, Datena. Secretário, bom dia para o senhor. Primeiro assim, esse negócio desse, eu confesso que não estou acompanhando, mas não consigo entender. Acho que cria mais um problema mesmo, e parece que a ideia é criar um problema, esses bloqueios. Eu fico me perguntando se lá no meio do bloqueio tiver um médico, um enfermeiro, uma pessoa passando mal, por exemplo, e amanhã vai fechar mais ainda. Então eu não entendo, sinceramente não entendo. E eu queria aproveitar também para perguntar sobre multas, porque parece que está previsto, aí há uma ideia, não sei se já está batido o martelo, de usar aqueles radares pistola para multar quem continuar saindo à rua, mesmo com o bloqueio. Eu queria Aliás, saber se já esse radar pistola é o nome mais certo que existe, esse radar aí. Bom dia, Agostinho. Bom dia. Na verdade, o radar pistola, ele tem uma única função e está na mão do pessoal do CPTRAN para fiscalizar as motocicletas. Nada mais além de motocicleta. E não existe nenhuma orientação no sentido de você multar quem está na rua. Muito pelo contrário. Se é para multar quem está na rua, aí sim, volta com rodízio e aplica as multas em quem desobedeceu o rodízio. A orientação não é essa, não é para multar ninguém. As únicas multas que estão previstas são aquelas com relação ao motorista de táxi não usando máscara, o motorista de aplicativo não usando máscara, o motorista de ônibus não usando a máscara e o usuário do ônibus não usando a máscara. Bom, não vai usar a pistola para multar carro, é isso que eu estou dizendo, porque usam esse pistola nas rodovias. Aqui na cidade de São Paulo, radar pistola não existe. Não, na cidade não, mas chegando aqui perto dos túneis aqui da Castelo, eu já entrei na pistola várias vezes com o radar. Já fui pistolado várias vezes com o radar aqui. Não foi uma vez só, não. Ainda bem que eu estava dentro da velocidade e tudo bem. Fica um cara escondidinho com a pistola na mão apontando para você, entendeu? Ainda bem que ali... E os caras colocam tão mal o sujeito ali, porque ali já é local de redução de velocidade. Agora, Caran, isso eu tinha pensado também, eu ia perguntar a sequência. É uma coisa muito óbvia, acho que você já tem até a resposta para isso. Mas o cara que vai trabalhar nos hospitais, até ele provar que ele vai trabalhar no hospital, que ele é médico, tem algum tempo ou não? O cara mostra a carteirinha, fala assim, eu trabalho ali no hospital, já passa direto. Não, Datena, veja bem, São Paulo não está bloqueada, São Paulo não está fechada. Mas nas ruas em que o cara tem que passar... Nós temos várias alternativas dentro do sistema viário, que é para a pessoa se locomover da sua casa para o seu local de trabalho. Sei, mas o cara que é do sistema público de saúde ou da saúde, ele não pode passar por essas ruas bloqueadas? Não, existe... Hoje o bloqueio permitiu que todos passassem, só criamos o desconforto do trânsito. Amanhã essas ruas estarão bloqueadas e só poderá usar o corredor. Na questão dos médicos, os médicos eles já têm a isenção de rodízio, os seus veículos já são cadastrados, o cadastro... E eles passam pelo corredor de ônibus amanhã? Exatamente isso. Exatamente isso. E se tiver uma pessoa passando mal? A rota dele alguém passando mal? Não, se estiver passando mal, o cara passa pelo corredor de rodízio também. Tem rotas alternativas, depois ele tem como comprovar que... Não, peraí. A ambulância não pode passar ali no bloqueio? Profissional de saúde, lógico. A ambulância é profissional de saúde. Olha, mas gente passando mal, já tem inúmeros casos de pessoas que furaram o farol, por exemplo, que estava passando mal, e depois para você provar que focinho de porco não é tomada, o cara tem que pagar a multa, recorrer, é uma confusão. Não é tão simples assim não, hein, secretário?
Eu sei que não é, não, mas aí eu entendo como exceção. O cara passando mal, é difícil o cara passar mal dirigindo o carro e tal. Não, mas por exemplo, a mulher que vai dar a luz. Tá lá o cara que vai, a minha mulher vai dar a luz. Aqui, mas não parece que ela tá grávida. Tem essa discussão ou o cara vai não pode passar? Vê bem, não vai ter um bloqueio efetivo de carro. Nós vamos bloquear a via. O corredor vai estar liberado. Se ele for pego no radar, andando no corredor, naquele ponto do bloqueio, ele tem como depois documentar, na hora da fase de recurso dele, ele tem como documentar que ele foi para o hospital, que naquele momento ele estava a caminho do hospital. Eu duvido. Com certeza. Cara, depois de aplicar a multa para você receber do Estado de volta... As coisas mudaram lá no DSV com relação a essa questão, com certeza as coisas mudaram e mudaram muito. Você me permite fazer uma coisa? Você me permite fazer uma coisa, secretário? Democraticamente? Você me permite? Eu não gosto de fazer isso, mas você me permite fazer? Se o senhor quiser ouvir, tudo bem. Se não, também tudo bem. E o primeiro cara que perder a compostura, eu tiro do ar, na hora. Mas eu queria botar o telefone aqui no ar para ver o que o povo está achando disso. Que o povo é sempre o último a ser ouvido. Pode ser ou não? Pode. Se eu falar, eu não quero ouvir, eu encerro a entrevista, porque o povo eu vou ouvir mesmo. Eu só espero que não percam a compostura aqui, né? Só isso. É a única coisa que eu peço. E o nosso ouvinte é sempre muito bem educado. Posso tentar ouvir o povo para que o povo faça alguma pergunta ou para que o povo se manifeste a favor ou contra esse fechamento de rua? Pode ser, democraticamente? Pode. Se tiver algum impropério, eu tiro do ar na hora e pronto, acabou. Ô Garrafa, qual é o telefone certo para a pessoa ligar para cá? 11 3743 4059. Ó, já tá tocando aqui. Claro que tá tocando, o telefone é para isso, não é? Foi inventado pelo Grambel para você perguntar e aí o cara ligar, claro, tá tocando. Olá, bom dia. Bom dia, Datena. Por que o Agostinho essa foi boa, as outras não foram? Às vezes mais ou menos, mas essa foi muito boa. As outras foram o quê? Às vezes mais ou menos e tal. A gente não é brilhante 100% do dia, né? Você está se referindo a você ou a mim? A mim, lógico. Quando você fala a gente, você está me incluindo. Porque se eu não fosse sempre brilhante, eu não posso ficar aqui. Eu sou um verdadeiro raio de sol. Bom dia, quem fala? Bom dia, Datena. Meu nome é Ademir, sou motorista de aplicativo aqui de Itaquera. Sou seu fã. Itaquera é nós. Corintiano ou não? Corintiano sempre. É nós. Porque tem um monte de gente perto de Itaquera que é palmeirense, São Paulino e tal. Mas é que nem o presidente fala, infiltrado tem em todo lugar, né, Datena? O Bolsonaro também podia parar de arrumar confusão, né, compadre? Ele arruma uma confusão atrás da outra, cara. Putz. Vem cá, o que você acha dessas medidas da prefeitura? O secretário está te ouvindo, você quer fazer alguma colocação para ele? A gente fica falando aqui, eu, por exemplo, não vou passar nesses bloqueios aí. Acho que não, né? Indo lá para Bandeirantes, acho que não. Mas você deve ter passado. Não sei se está passando também, porque motorista de aplicativo não tem freguês hoje em dia. Mas o que você acha disso? O secretário está te ouvindo. Eu acho assim, Datena. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar aí o secretário está aí e perguntar para ele por que o governador, nesses últimos 2 meses, em nenhum momento a gente vê o governador incentivando a população a andar de aplicativo, de táxi, porque a condução pública é do jeito que a gente vê aí. Não tem condições das pessoas usarem com segurança. Por que não incentiva, então, as pessoas andarem de aplicativo? E só uma pergunta para ele. Amanhã vai bloquear as vias todas, vai ficar só o corredor. Se eu estiver levando um auxiliar de enfermagem no hospital, como que o radar vai saber que dentro do meu carro tem um auxiliar de enfermagem? Só isso que eu gostaria de perguntar. Tá vendo que o povo sabe muito mais do que a gente. Obrigado, então. Para mais gente ligar aí. Eu tô falando, o povo é muito mais sábio. O cara, como é que o cara vai explicar que ele estava com auxiliar de enfermagem
ou com um médico dentro do carro? Como é que ele vai justificar isso? Vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu deixar claro uma coisa. Nós não estaríamos discutindo o que nós estamos discutindo agora se a população estivesse respeitando a quarentena e ficasse dentro das suas casas para prevenir vidas. Nós estamos vivendo agora um momento inimaginável na cidade de São Paulo. Por isso, algumas medidas excepcionais, tá, Datena? Com relação à utilização de aplicativos. A cidade de São Paulo ela é uma cidade de livre escolha. Você tem as bicicletas que você pode circular, você tem os aplicativos, você tem as motos de aplicativo, você tem os táxis, ônibus e os próprios carros. Então você escolhe o tipo de modal que você quer utilizar. É a população que tem o direito de escolher. Não cabe ao governo dizer, use tal modal ou tal modal. É a população que decide. E com relação à enfermeira que estiver dentro do carro de aplicativo, ele, como carro de aplicativo, sabe que naquele ponto existe o bloqueio, ele vai buscar caminho alternativo para que ele não corra risco. Mas vai atrapalhar a enfermeira que passa sempre por ali para chegar mais cedo ao hospital. Não? Se as pessoas respeitarem a quarentena, isso não vai acontecer. Mas não é a pessoa respeitar a quarentena. A mulher vai ter que trabalhar para salvar vidas. Veja bem, está claro hipotético. que quem está trabalhando dentro dos serviços essenciais tem que ter a cidade tranquila e vazia para ela poder circular. Mas você está fechando a rua para a pessoa chegar no hospital. Vidas. Mas está fechando a rua para chegar no hospital, como é que ela vai salvar vidas? Eu estou fechando, são medidas excepcionais que estão sendo tomadas em função do desrespeito da quarentena, Datena. Sim, mas vai provocar problema. Vai provocar problema. A população tem que entender que nesse momento ela tem que ficar em casa. Mas não pode. A mulher, por exemplo, a mulher, ou o enfermeiro, a enfermeira, o médico, esses caras não podem ficar em casa. Vai atrapalhar. Mas eu não estou dizendo para eles ficarem em casa. Eles são serviços essenciais. Mas até o momento que o cara tem que pegar uma rua alternativa, se ele estiver dentro de um aplicativo e o cara vai ter que pegar a rua alternativa, ou se não pegar, vai tomar multa pelo radar e não vai poder provar que está com um médico ali, dentro do carro, ou com uma enfermeira, já está provocando um problema para o sistema.